Bom, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do segundo bimestre, né? Já estamos, vamos dizer, sendo avaliados para a segunda nota, né? A segunda média, que no caso é o nosso segundo bimestre, né? Então, a nossa primeira aula se inicia na página 62, capítulo 3, grandezas proporcionais, viu? Então eu decidi fazer essa aula dessa maneira, só, vamos dizer, acompanhando o livro, porque não tem nada assim de dificuldade para que vocês não possam entender, viu? Isso aqui é uma coisa bem simples, esse primeiro momento aqui é uma coisa, assim, vamos dizer, muito fácil, viu? Pois é apenas algumas divisões para termos, vamos dizer, resultados de alguns tipos de grandezas, só que vamos trabalhar agora com grandezas de naturezas diferentes, viu? Só para memorizar um pouquinho, falando sobre grandezas, não é isso? Que a gente já viu, principalmente ano passado. Grandezas é tudo aquilo que pode ser, vamos dizer, medido, né, pessoal? Pesado, por exemplo, vamos dizer, uma distância são grandezas, né? Distâncias são grandezas, pois podem ser medidas, não é isso, pessoal? Em quilômetros, em metros, em centímetros e assim. Temos outros exemplos também de grandezas que podem ser pesadas, não é isso? Por exemplo, o livro que você está acompanhando essa aula pode ser, além de podermos medir ele, no caso em centímetros, podemos também medir, aliás, pesar a sua massa, não é? Em gramas, em quilogramas. Então, grandezas, só para lembrar, tudo aquilo que pode ser pesado ou medido, não é, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, ó. Já estudamos como determinar a razão entre duas grandezas de mesma natureza. Nessas razões, usamos apenas os números que expressam as medidas dessas grandezas. Agora vamos conhecer algumas razões com grandezas de naturezas diferentes. Bora lá. Pessoal, o que é isso? Grandezas de naturezas diferentes. Simples, são simplesmente grandezas que, vamos dizer, expressas em números acompanhado com unidade de medidas. Certo? Novamente, grandezas de naturezas diferentes são números acompanhado por unidade de medida, seja ela qual for. Quilogramas, metros, quilômetros, gramas, miligramas, centímetros, milímetros, tudo isso, tá bom? Então, novamente, grandezas de natureza diferente são números acompanhados com unidade de medida. Exemplo. Primeiro, gramatura de um papel. O que é isso? Gramatura de um papel é simplesmente a razão da massa do papel com a área do papel. Massa, não é, pessoal? Pode ser o quê? Gramas, pode ser quilogramas, pode ser toneladas e assim por diante, não é? Área do papel. O que é a área, pessoal? A área pode ser escrita em centímetros ao quadrado, metros ao quadrado, quilômetros ao quadrado. Nesse exemplo aqui, metro ao quadrado. Só para você entender. Ó. Observe ao lado um pacote de papel usado para impressão. Está aqui o papel, não é? Embaladozinho, e aqui a impressora. Na parte inferior da embalagem está escrito 75 gramas por metro quadrado. Isso significa que cada metro quadrado desse papel tem 75 gramas de massa. Muito simples, né, pessoal? Então, para mim saber a gramatura é simplesmente eu saber, vamos dizer, quantas gramas cabem em uma determinada área, não é? Quantas gramas possui,
quantos quilogramas, quantas toneladas possui em uma área, seja ela qual for, expressa em centímetros, em metros ou até mesmo em quilômetros, viu? Nesse caso aqui, estamos trabalhando com papel, então não tem nada a ver eu falar em quilômetros, não tem nada a ver, vamos dizer, eu falar em toneladas, não é? E sim em gramas com metros quadrados, ou até mesmo centímetros quadrados, viu? Mas nesse caso, metro. Então, isso significa que a cada 1 metro quadrado, eu tenho 75 gramas desse papel, viu? Ou a cada 2 metros quadrados, eu tenho 150 gramas desse papel. Deu para entender? Então, note que as grandezas massa e área são de naturezas diferentes, não é? Pois, além de seus números, estão acompanhados por unidade de medidas, gramas e metros. Nesse caso, esse metro está ao quadrado, então significa que é área. Viu, pessoal? Então, note que as grandezas massa e área são de naturezas diferentes, por isso a razão não é expressa por um número, só por um número, mas por um número acompanhado, aqui ó, por um número acompanhado da unidade de medida correspondente. Nesse exemplo, a razão gramatura é dada por 75 gramas metro quadrado. Lemos 75 gramas por metro quadrado, não é isso? Como eu falei, a cada metro quadrado temos 75 gramas desse produto, desse papel, viu? Se fosse 2 metros quadrados, o dobro aqui, né, pessoal? 150, certo? Então, deu para entender, não é? Se a questão pedir, calcule a gramatura de determinada massa de papel com determinada área, você sabe que é a razão da massa com a área do papel, viu? Por exemplo, qual a gramatura de 80 gramas de papel com uma área de 2 metros quadrados? Você sabe que é 80 dividido por 2. 80 o quê? 80 grama. 2 o quê? Metro ao quadrado. Então, os números estarão acompanhados com uma unidade de medida. Viu? Então, 80 dividido por 2, 40. Então, ficará 40 gramas por metro ao quadrado. Deu para entender? 40 gramas por metro ao quadrado. Além da gente dividir os números, temos que colocar as unidades de medida, viu, pessoal? Se dividirmos gramas por metro ao quadrado, ficará... Cadê? Aqui. Ficará grama por metro ao quadrado, viu? Simples, né? Vamos lá. Velocidade média. Velocidade média é só vocês memorizar isso aqui, pessoal. Ó. Só você aprender isso aqui. Isso aqui é a chave do nosso entendimento, viu? Velocidade média. Como calculamos a velocidade média? Distância percorrida pelo tempo gasto. Distância percorrida. Distância, né, pessoal? Isso aqui é o quê? É uma grandeza. Porque podemos medir a distância, não é? Quilômetros, metros, centímetros. Tempo, podemos contar, não é? Podemos medir o tempo também. Como? Pode ser em horas, pode ser em minutos, pode ser em segundos, certo? Sim, até eu tinha até esquecido de falar a respeito de grandezas que também podem ser contadas, né, pessoal? Grandezas também podem ser contadas. Beleza, então velocidade média, distância percorrida por o tempo gasto, certo? Então aqui, um carro parte da cidade A para a cidade B, a distância entre elas é de 140 km e o carro leva 2 horas para fazer esse trajeto. Vamos calcular a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Observe que essas grandezas são de naturezas diferentes. Por quê? Porque os números estão acompanhados com as unidades de medida. 140 km, 2 horas, viu? Então, a razão entre elas é a minha velocidade média, viu? 140 dividido por 2 é igual a 70 km por hora, viu, pessoal? Além de dividir os números,
eu vou fazer essa relação aqui das unidades de medida, quilômetros por hora, quilômetros barra hora. Esse tipo de razão chamamos de velocidade média, tá aqui, certo? Vamos lá. Densidade demográfica. Densidade demográfica é expresso dessa forma. É a razão do número de habitantes com o número da área da região. Viu? O estado da Bahia tem uma área aproximada de 564.733,1 km². E em 2017, a sua população era de 15.344.447 habitantes. Dividindo o número de habitantes pela área, vamos obter o número de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, habitante por quilômetro quadrado. Está aqui a razão entre eles, que é cerca de 27,17 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a cada 1 quilômetro quadrado, temos 27,17 habitantes, viu? Então, lemos 27,17 habitantes por quilômetro quadrado. A esse tipo de razão chamamos de densidade demográfica. Então, para calcular densidade demográfica, você sabe que é o número de habitantes dividido pela área da região, viu, pessoal? Então, como eu falei aqui, ó, a cada 1 quilômetro, temos 27,17 habitantes, viu? Então, isso daqui, densidade demográfica. Consumo médio. Bora lá. O consumo médio, pessoal, como eu falei, essas tirinhas amarelas aqui é a nossa chave. Consumo médio é a distância percorrida dividido pelo volume de combustível consumido, viu? Consumo médio, distância percorrida, volume de combustível consumido. Aqui podemos medir, não é, pessoal? Podemos medir a distância, podemos medir o consumo, não é? Em litros, em mililitros, não é? E assim, podemos fazer essa razão para encontrar o consumo médio. Um carro percorreu 444 km e gastou 37,5 litros de combustível. Dividindo o número de quilômetros percorrido pelo número de litros de combustível, bora lá, de litros de combustível consumido, temos o número de quilômetros que esse carro percorreu com 1 litro de combustível. Observe, a razão entre essas duas unidades medidas é o nosso consumo médio, viu, pessoal? A distância percorrida com o volume de combustível consumido. Então, lemos 11,84 km por litro. Ou seja, a cada 1 litro podemos percorrer 11,84 km. A esse tipo de razão chamamos de consumo médio, viu, pessoal? Então, simples, né? Consumo médio, a razão da distância percorrida pelo consumo, né? Pelo volume de combustível, que dará o consumo médio, beleza? Densidade absoluta da matéria, não é? Densidade, isso aqui temos na nossa ciências, né, pessoal? Densidade absoluta de uma matéria. O que pesa mais, pessoal? É 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Não é? O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Os dois pesam 1 quilo, né, pessoal? Então, os dois pesam iguais. Mas o que muda? Claro que 1 quilo de algodão, vamos dizer, ocupará mais espaço do que 1 quilo de chumbo, né, pessoal? Então, isso daqui é chamado de densidade. É a razão da massa com o volume, né, pessoal? Então, a diferença do quilo de chumbo para 1 quilo de algodão é o seu volume, né, pessoal? Porque a massa são iguais, agora o volume é diferente. Então, a densidade dará diferente. Se eu dividir aqui a massa, claro que é 1 kg de chumbo, né? Mas o volume, qual o volume que ocupa 1 kg de chumbo? Claro que é menor do que o volume
que ocupa 1 quilo de algodão, né, pessoal? Vamos dizer que precisamos de um volume bem grande de algodão para resultar em 1 quilo, né? Então vamos ler aqui o que você acha dessa conversa. A densidade absoluta ou massa específica de uma matéria é dada pela razão entre a massa e o volume que ela ocupa, pois mede sua concentração. Isso, sua concentração, tá vendo? Onde ele se concentra, onde ele ocupa o espaço, não é, pessoal? Então vamos dizer que 1 quilo de chumbo podemos colocar em um recipiente bem pequeno, né? E 1 quilo de algodão, o recipiente é bem grande, né, pessoal? Então a densidade será diferente. Quem tem densidade maior? Chumbo, né, pessoal? Ah, professor, o chumbo não pesa igual ao algodão? Estou falando em densidade. Então isso daqui são características da matéria, viu, pessoal? Podemos, vamos dizer, identificar a matéria com as suas densidades, viu? As densidades das matérias são diferentes uma da outra. A densidade, vamos dizer, é o volume que ocupa determinado peso de determinada matéria. Por exemplo, o chumbo, como eu falei, precisa de pouco espaço para ocupar com 1 quilo, não é? E algodão, bastante espaço. É a mesma coisa de você pegar, por exemplo, uma pedra, não é? Uma pedra, você, vamos dizer, pesá-la, vai lá, tantas gramas ou até tantos quilos, e você pegar vamos dizer, outra matéria que não tem aquele mesmo peso da pedra, mas você pegar em uma quantidade maior. Deu para entender? Pega apenas uma pedra com um peso específico, vamos colocar de 2 quilos, e pega outra coisa mais leve, não é? Por exemplo, aqui, seu tênis, seu livro, alguma coisa assim, aí você vai perceber que não pesa os 2 quilos da pedra, não é? Mas você pega uma quantidade maior, pega 3 tênis, 4 tênis, tanto que for suficiente para chegar em 2 quilos, não é? A mesma massa a mesma massa da pedra, não é isso? Então, isso significa que essa quantidade de tênis ocupa um maior espaço do que aquela única pedra, não é? Então, isso é o que? É a densidade, é a divisão da massa com o volume, com o espaço, né, pessoal? Então, ao dividir a massa com o volume, os números darão diferente, viu, pessoal? Os números darão diferente. Isso significa que um tem a densidade maior do que o outro, dependendo do número que você obter, não é? Certo? Então, vamos dizer o seguinte. Vamos pegar essa pedra de 2 quilos e chegar em uma conclusão que ela ocupa um espaço de, vamos dizer, de 20 a 50 centímetros cúbicos, não é? Então, essa divisão dará um número maior do que a divisão dos tênis com o volume que ele ocupou, viu? Então, é isso daí. Então, pessoal, eu decidi fazer dessa maneira aqui porque isso daqui é apenas isso, não é? Memorizar vamos dizer, essas razões, não é? Porque essa parte de amarelo aqui, vocês, como eu falei, é a peça-chave para você entender. Viu? Se alguém te perguntar qual é a gramatura, você sabe que é a massa do papel com a área do papel. Se alguém te perguntar a velocidade média, a distância percorrida pelo tempo gasto. Se alguém te perguntar qual é a densidade demográfica, se, claro, ele deu nos números, né, pessoal? A densidade demográfica, você sabe que é o número de habitantes com a área da região. E o consumo médio, você sabe que é a distância percorrida pelo volume de combustível consumido, né? E a densidade, massa com o volume, tá bom? Então, é isso. Alguma dúvida é só perguntar e vamos para o exercício.